Olá, eu sou o Rafael Rangel, sócio do Ártica, responsável pela área de Investment Banking, e hoje eu estou aqui com o Juliano Amaral, meu amigo de longa data, e a gente vai conversar sobre o setor de educação, não só da parte de M&As, mas também de últimos acontecimentos e perspectivas futuras. O Juliano, só para dar contexto para vocês, é um profissional com vasta experiência de mercado, então trabalhou muito tempo no M&A da Cogna Educação. Depois disso, ele foi executar a parte de gestão numa das investidas da empresa, chegou até ser CEO do Red Balloon, atuou como assessor de startups no Cuba Education, contribuindo para diversas experiências dessas empresas do setor de educação, e agora ele inicia sua jornada empreendedora na Mileto. Gil, obrigado pela presença, é prazer estar com você aqui para a gente fazer esse bate-papo. Obrigado, Rafa. Bom lembrar aí de quanta coisa a gente já viveu aí no setor e agora ter essa oportunidade de falar com você. Muito prazer. Obrigado. Gil, vou começar aqui, dando um contexto, acho que do que a gente viu nesses últimos anos no setor, né? Então, se a gente pega os últimos 15, 20 anos, a gente teve um início de consolidação em ensino superior, né? Muito impulsionado pelo programa do FIES. Depois a gente, com o declínio do FIES, a gente observou algumas frentes, né, de atuação no setor de foco dos investidores, que era, pô, K12, sistemas de ensino, edtechs. Então a gente foi passando por todo esse processo, tiveram várias consolidações, né? Depois de mais uns anos, teve uma mudança muito focada em aquisições nichadas, então a gente viu muitas aquisições no setor de medicina, depois foco em nichos especializados, então cursos preparatórios, tanto para vestibular, cursos de residência, bastante coisa em lifelong learning também, né? Conceito muito difundido lá fora. Então, depois de tudo isso que aconteceu e a gente atuando bastante tempo, eu queria que você comentasse o que você está vendo daqui para frente do ponto de vista de M&A no setor de educação. Legal. Realmente foi um setor bem dinâmico, né? Teve vários ciclos aí diferentes de como está recebendo capital, onde está surgindo inovação. Como você falou, teve um ciclo muito forte de ensino superior, depois de educação básica, agora outros ciclos. Eu acho que o que está acontecendo agora, em primeiro lugar, a educação básica. Como é um segmento tão fundamental para a sociedade, que o Brasil ainda está muito para trás, ainda tem muito espaço para investimento, para inovação, para melhoria de todo tipo. E como é um ciclo, um tipo de negócio, um tipo de educação que leva muito mais tempo para você ver resultado, soma todos esses fatores, o ciclo de consolidação ele está mais lento. Então, também que ele é mais pulverizado. Muitas escolas pequenas em muitos lugares pelo país, todas, a grande maioria independentes. Então, você vê que é um ciclo que ele tem altos e baixos, tem momentos mais aquecidos e menos. Agora, recentemente, teve uma aquisição importante de um grupo numa escola super relevante de Fortaleza. Então, eu acredito que o setor de escolas, de consolidação de escolas, deve continuar, especialmente pela questão sucessória, né? Acho que você também já viu bastante isso. Tá chegando a nova geração, eh, das famílias fundadoras das escolas e muitos deles não querem continuar tocando a escola e o M&A acaba sendo uma saída razoável. Outra tendência forte é trazer tecnologia para as escolas, para as faculdades. Muitas vezes o próprio negócio não consegue e surgem empreendedores que desenvolvem tecnologias diferenciadas e aparecem aí no mercado, trazendo soluções bem potentes. Tem outro setor que está bastante quente, é a medicina, né, tanto na linha das faculdades de medicina, quanto estão surgindo startups e muito investimento em residência médica, tudo que acontece ali em torno da medicina, porque é um setor que movimenta muita economia. Então acho que isso tem justificado atrair bastante capital. E acho que outro fator bastante relevante é a economia, né. Então a gente está vivendo tá tão difícil prever a economia, né. Há 3 meses atrás parecia uma coisa, agora está tendo esse movimento aí geopolítico importante, e a economia está enfraquecendo, está trazendo muita incerteza. Então, eu acho que isso vai fazer com que muitos empresários se abram
empresários, educadores, e considerem se desfazer dos seus negócios, receber investimento de algum grupo, então isso deve movimentar também bastante a M&A. Legal. E Gil, quando a gente pega, toda a sua experiência em M&A que você teve na época de Cogna e principalmente depois, que você atuou como gestor, o que que você considera como os principais fatores para se olhar numa aquisição no setor de educação? E aí pode até considerar para nichos específicos, né, então, K12 precisa olhar certos aspectos, ensino superior, enfim. O que que você considera como mais importante? Tá bom. Eu acho que o primeiro fator começa no lado comprador, quem vai investir. Ele precisa ter uma estratégia muito clara, precisa estar definido. Antes do M&A, o que nós queremos fazer nesse setor, que inovação nós queremos trazer, aonde nós queremos chegar, e para que então ele analise como essa aquisição entra nessa estratégia. Então acho que muitas, aquisições que tiveram muitos problemas historicamente nasceram daí, porque comprou sem saber muito bem o que queria naquele ativo, depois não teve resultado e gera uma série de problemas. Segundo, aí tem as diferenças do setor e dos momentos, né. Vou dar um exemplo, em escolas, teve um momento ali, há mais ou menos, eh, acho que 10 anos atrás, que muitos grupos estavam procurando marcas fortes. Por quê? Porque os grupos não tinham presença nas localidades, então eles queriam ter a presença que aquelas escolas potentes naquelas regiões tinham e, portanto, queriam investir em marcas. E aí valuation, todo o processo acontece olhando para aquilo que está sendo o principal fator de aquisição. Depois de um tempo, esses grupos já tinham bastante presença, e aí eles começaram a olhar também para escolas que às vezes não tinham uma marca muito forte, mas ampliariam só o tamanho, ajudariam eles em crescimento. E aí é um outro tipo de análise. Então, isso é bastante relevante de considerar o que está sendo comprado e o que tem a ver com o momento. E acho que para complementar com um pouco de história, que acho que é o que você perguntou também, o ensino superior, acho que ele principalmente passou por um ciclo de consolidação muito forte nas faculdades, de mensalidade mais barata, e aí os grupos em geral tinham já uma metodologia própria, então eles buscavam eficiência, então eles praticamente compravam tamanho. Tiveram algumas aquisições aí no setor que foram marcadas pela marca também, pela qualidade, por exemplo, o IBMEC, né, mas a grande maioria foi mais voltada para eficiência. Gil, considerando toda a sua experiência, de atuação em M&A e depois como gestor de uma investida, o que que você considera que foram os seus principais aprendizados nessas 2 funções? Olha, em M&A, maior coisa assim, você aprende muita coisa de estratégia, de análise de dados, de você planejar um negócio, fazer uma projeção, enfim, muita coisa que se aprende técnica. Mas eu considero o maior aprendizado quanto que o olho no olho faz a diferença em você fazer um bom negócio, em você ter sucesso depois no longo prazo. Acho que muitas pessoas acabam focando muito na parte técnica de um cálculo perfeito, de um contrato, mas como faz diferença as relações humanas. Assim, algumas das principais negócios que eu participei aconteceram ou deixaram de acontecer por causa de uma conversa importante, por causa de uma exposição do que é propósito para cada um, de um entendimento de cultura, eh, de um realmente olho no olho e cumprimentar de verdade, ou de entender nessas conversas que, puxa, até a intuição aparece quando tem essas conversas, né. Acho que um dos negócios que, eu mais me realizei fazendo, eh, ele aconteceu basicamente na aquisição de uma escola incrível. Quando a gente chegou lá e eu tive a oportunidade de conhecer o fundador, e a gente teve uma conversa muito legal e ele se identificou comigo. Ele mesmo falou assim: "Olha, a gente aqui costuma nem abrir muitas portas, a gente não tem muito interesse, mas acho que a sua abordagem, o que vocês trouxeram fez muito sentido e eu vou avançar nas conversas". E isso depois, alguns meses depois, foi um negócio fechado. Então acho que em M&A esse foi um grande aprendizado. E acho que depois, quando eu entrei para gestão, passei por operações, por marketing, depois CEO da Red Balloon, depois diretor de um outro grupo de escolas,
Para mim, o maior aprendizado é o quanto o sucesso de uma organização qualquer, não são só negócios, são as pessoas. Pode parecer o maior clichê do mundo, eu acho que se você perguntar por aí, acho que todo mundo já está pronto para dar essa resposta, mas a prática é outra história. Cultura, alinhar as pessoas, você realmente cuidar do bem-estar de cada um, isso faz com que eu acredito que o desempenho de uma pessoa na profissão, ele pode ter uma variação muito grande, que as pessoas talvez não percebam. A pessoa pode operar 100%, trabalhar 100% ou a 10, 20%. E quando você tem um trabalho de cultura, de pessoas, de estratégia, de comunicação de um diretor ou de um fundador para essa equipe, todos esses bem feitos, você se aproxima do 100. E você tem muitos negócios próximo do 20, do 30%. Uhum. Então, eu percebi isso muito na prática, aprendendo, estudando, conversando com gente e vivenciando desafios muitos que a gente viveu por aí. E até tem muito a ver com o negócio que depois eu vim a fundar. Que legal, que legal. Esse tema de cultura, propósito, ele é muito interessante, né. Eu queria pegar a sua opinião, Gil, assim, com tudo que a gente vem observando, né, que vem acontecendo no setor de educação, aliado, assim, toda a tecnologia que vem surgindo, né, inteligência artificial, as edtechs, mais uma questão de mudança de geração também. Quando você olha para isso, e aí aliado à questão de propósito e cultura, de tudo que você vivenciou como gestor, como que você enxerga, né, que a Mileto entra nessa história? Como foi o motivo de você, iniciar essa jornada empreendedora? Se puder contar um pouco pra gente, acho que é super bacana. Tá bom, legal. Eh, Pô, aí tem papo para muitas horas, né, sempre pra gente conversar disso, mas aqui eu vou procurar ser sintético. Eu acho que a educação está vivendo uma revolução, porque a educação, ela tem um princípio social, né, ela precisa ela entra dentro da casa das pessoas, né, e as pessoas, as crianças, por exemplo, nas escolas, passam quase mais tempo lá do que em casa, né, em certas idades, em certas escolas. Então o impacto que isso tem na vida das pessoas e na sociedade é muito grande. E a gente está vivendo uma transformação social de todos os tipos, né, seja tecnológica, seja, política, a relação entre os países, as gerações chegando e questionando as formas das gerações anteriores viverem. Então a educação, como todo o resto, precisa acompanhar. E a educação, nos últimos décadas, tem se mostrado um setor mais resistente. Assim, você vê ainda se repetindo muitas coisas como feito antigamente, pouca, abertura para mudança. E é onde há pouca abertura para mudança, vai vir outra pessoa e vai perceber aquele desafio e vai querer trazer uma inovação, vai querer provocar esse impacto. Eh, e aí a Mileto surge exatamente em um ponto especial que eu e meus sócios, assim, nos encantamos por resolver de desafio, que é a ponte entre educação e trabalho. A sensação é que é um abismo e que ele vem do passado e que ele está ficando ainda mais difícil com as novas gerações, né. Eh, os jovens bastante desengajados com o trabalho, com as empresas, muitas empresas insatisfeitas, né, a gente vê essas notícias que não param de sair, questionando aspectos da nova geração em relação ao trabalho, e as instituições de ensino também bastante perdidas, ainda repetindo modelos do passado, não conseguindo fazer essa conexão. E aí a gente tem os resultados que a gente tem, tanto de turnover dos jovens nas empresas, jovens ficando pouco, jovens procurando caminhos alternativos, querendo, fazer sucesso sozinho e tal, e não que isso seja uma questão, mas negando o caminho de se desenvolver uma carreira. Empresas, às vezes eu falo com algumas empresas que falam: "Olha, agora a gente aqui só contrata pessoas acima de uma certa idade", você fala assim: "Pô, isso vai ser inclusive insustentável, uma hora ele vai ter que trazer os jovens para a empresa". Uhum. E no Brasil especificamente, né, o Brasil está, nos rankings de educação e de produtividade, que seria a questão do mercado de trabalho, muito mal, né. O Brasil, o último ranking de competitividade ficou na posição 64 de 67 países no ranking de produtividade mundial. Então,
o ranking de competitividade, que dentro tem a produtividade, que o Brasil também está mal posicionado. Uhum. Então, isso é um reflexo do que a educação e do que essa integração com o mercado de trabalho não está conseguindo entregar. E a Mileto ela vem, em 2 linhas. A gente estudou muitos modelos internacionais e estudou muito o modelo brasileiro para a gente fazer uma melhoria inteligente, porque não adianta também você falar assim: "Poxa, é assim na Dinamarca, então vamos reproduzir no Brasil". Isso é impossível, porque você tem toda a infraestrutura do país, regulatória, a infraestrutura física, você tem os aspectos culturais. Então, a gente procurou muito do que é feito lá fora para aprender e também estudou muito o modelo brasileiro. E aí a gente traz uma grande inovação que é ter uma ponte para o mercado de trabalho agora a partir do ensino médio e tirar o ensino superior de uma função que a gente acredita que ela não é a mais adequada de empregabilidade. O ensino superior ele tem uma função muito importante de carreira, de ele te aprofundar num tema, te dar uma camada muito mais potente numa área profissional que você escolher. Mas, se você olha aí fora, mais de 40% dos alunos de ensino médio nos países desenvolvidos fazem o ensino médio técnico. Então, ele tem um componente grande dentro do currículo em que o jovem já está aprendendo a pôr a mão na massa, algo prático. Isso é um ganha-ganha gigante, assim, você vai ver nesses países. Primeiro, esse jovem já tem a oportunidade de, inclusive, ter uma renda. Eh, Nesses países desenvolvidos, quase 50% dos alunos que fazem esse ensino médio estão estagiando em alguma empresa, fazendo algum programa integrado com a empresa. Então imagina que interessante para a maturidade do jovem e, inclusive, para atração de talentos dessas empresas, porque já se relaciona com esse jovem bastante cedo, quando ele tá mais aberto ao desenvolvimento, tá mais sente bastante gratidão pela empresa, então acabam fazendo jornadas longas, né, em muitos casos nessas empresas. Portanto, a gente quer fomentar e liderar essa transição no mercado de o ensino médio ser a ponte para o mercado de trabalho. E a gente traz aí uma solução de uma plataforma de estágio especializada e nichada exclusivamente em ensino médio. Então a gente está lançando a empresa agora, praticamente publicamente, mas há um pouco mais de 6 meses que a gente fez vários pilotos com várias empresas, algumas até já saímos do módulo piloto e já estamos atuando numa relação normal de cliente-fornecedor, em que a gente faz a atração, seleção e desenvolvimento desses jovens. A gente acredita demais, tá vendo muito resultado e isso para a gente é muito empolgante, porque é o gestor satisfeito, RH satisfeito, o jovem satisfeito. Então, Rafa, no final a gente, tá fazendo tudo isso porque a gente acredita num tremendo ganha-ganha. Então, o jovem ganha, porque ganha maturidade, ganha mais engajamento com a educação e trabalho e ganha mais oportunidade de carreira. Começando dessa forma, a empresa tem até um retorno, um ROI mais alto, porque pega o jovem mais cedo, consegue investir mais devagar ali na carreira dele, e já tendo produtividade, porque esse jovem faz o ensino técnico, e o ensino técnico prepara muito bem para a produção numa empresa, e ganha a sociedade, porque quando você tem mais produtividade, mais renda, você tem um ganho econômico e beneficia todo mundo. Pô, Gil, muito interessante. Mas o propósito, então, da Mileto, ele é, quase que substituir a faculdade ou não? Ele é um acompanhamento e o jovem, além de estar junto da Mileto nesse ensino técnico e profissionalizante, ele também teria a oportunidade de fazer uma faculdade. Como que vocês enxergam isso? Perfeito. Essa sua pergunta ela é bastante pertinente, porque nós, principalmente aqui no Brasil, tem um preconceito cultural com você ter o componente técnico dentro do ensino médio. Historicamente, ele era muito visto como, vai fazer o ensino médio técnico quem não vai fazer faculdade, então ele consegue uma profissão mais cedo. O que está acontecendo com o mundo da educação está invertendo essa lógica. Por quê? O ensino, quando ele entra o ensino técnico, ele é muito favorável, inclusive, para o ensino superior depois. Porque esse jovem, por exemplo, valida se é aquilo que ele gosta. Ele, num curso técnico, ele pode escolher administração, ele pode escolher gastronomia, desenvolvimento de sistemas, enfim.
E ele pode falar: "Ah, ainda bem que eu fiz aqui gastronomia, porque eu percebi que eu não quero trabalhar com isso". E aí, na hora que ele vai fazer a escolha de ensino superior, ele faz uma escolha mais qualificada. Uhum. Também dá uma base melhor para ele daquele tema. A gente vê que o caso de uma jovem, estou lembrando aqui, que fez design gráfico. Técnico em design gráfico, ela adora desenhar, desenhos profissionais, enfim, fez estágio nisso. Então, a hora que ela foi escolher a faculdade, a capacidade dela de avaliar que curso é melhor, que faculdade é melhor, e mesmo desde o primeiro semestre da faculdade aproveitar melhor a faculdade, é muito maior. Porque o jovem está mais maduro, ele sabe olhar, ele entende o mercado, ele entende muito mais daquela profissão. Então, a gente aqui, pelo contrário, a gente acredita que a faculdade continua fundamental, só que ela não cumprindo essa função básica de gerar os primeiros passos para o emprego, mas sim um aprofundamento, um avanço. E aí, eu diria que como caminho de carreira ideal, um jovem que faz o ensino médio técnico e depois emenda numa faculdade, seja logo em seguida ou seja um pouco de tempo depois. Nossa, Gil, muito interessante esse ponto, porque é muito comum a gente ver hoje no mercado essa questão da desistência, né, e a desistência não é pela falta muitas vezes pela falta de interesse, eu acho que é pela falta de identificação, né. Então no momento que você propicia essa oportunidade para os jovens, né, terem um teste, né, pré-faculdade para direcionar melhor a carreira, eu acho que é algo que pode melhorar muito, né, os anos subsequentes da carreira daquela pessoa para fazer uma escolha mais assertiva, né. Eu propriamente, assim, tive várias dúvidas do que fazer e eu hoje a minha carreira é totalmente diferente do que o curso que eu sou formado na graduação. Então acho que esse é um ponto super, interessante que você traz. E quando a gente olha, assim, para Mileto, do ponto de vista de ideal e propósito, até objetivos de longo prazo, o que que vocês almejam ser como empresa, né, e como, provedores de educação, né, para as pessoas? Rafa, então assim, em termos de propósito, de onde a gente quer chegar com a Mileto, do impacto que a gente quer gerar na sociedade, acho que passa por 3 pilares, tá. Acho que o primeiro deles é que as empresas tenham um resultado positivo de investir em jovens. Um resultado interno positivo, que tudo que ela precise de um serviço externo, que é o que a gente faz como plataforma, ela seja bem atendida. Eh Você vê grandes empresas de sucesso, vou pegar aqui Itaú, Google, tantas outras, têm programas muito estruturados para trazer jovem, para desenvolver jovens lá dentro, mas para isso eles têm volume de capital muito grande, marca muito forte, equipes de RH gigantescas. Isso não é a realidade da grande maioria das empresas. Então, muitas delas acabam não conseguindo ter resultado porque não conseguem fazer essa ponte estruturada e a gente acredita que isso é fundamental para as empresas e para a sociedade, e a Mileto quer fazer isso pelas empresas, né. Acho que o segundo ponto é o jovem engajado. Jovem engajado com educação, jovem engajado com o trabalho, jovem engajado com a vida. A gente está vivendo um grande desafio, social, de saúde, especialmente nessa fase da adolescência, né. Acho que estamos vendo aí as séries que está todo mundo comentando aí no Netflix, tem um livro em especial, Os Adolescentes Desengajados, The Disengaged Teens, que é um livro que eu estou lendo, eh sensacional, que foi publicado agora em 2025, tratando como a gente está vivendo um problema estrutural na sociedade aí. E você conseguir fazer essa transição mais bem feita, com certeza contribui muito aí. A gente fala muito sobre você, eliminar os grandes degraus. Eu vou citar 2 aqui desse jovem na adolescência. Primeiro é a faculdade. Então, ele passa até os 17 anos, por exemplo, aqui no Brasil, até o final do ensino médio, praticamente sem falar nada de profissão. Só acadêmico, acadêmico, acadêmico. De repente, ele tem que escolher a faculdade, o curso que, como ainda muita gente fala, ó, vê lá o que você vai escolher, porque você vai fazer isso para a vida toda. De repente, ele tem que fazer uma grande escolha da vida dele. Aquilo precisa ser introduzido, precisa ser preparado. E o que a gente traz aqui como solução ajuda bastante nisso. E o segundo passo é o da profissão também. Porque se ele tem uma oportunidade de um estágio no ensino médio, depois ele pode inclusive fazer outro estágio no ensino superior, outros modelos de transição até que ele efetivamente vira um profissional completo, ele também não sofre um degrau que eu acho que quase todo empresário está vivenciando, que é o jovem praticamente termina a faculdade com o grande objetivo dele passar nas provas,
tirar notas boas e de repente ele tem um chefe, ele tem um cliente, ele tem um projeto para entregar. É uma transição muito, extrema. E a hora que você traz essa transição suave, integrada, de pegar na mão, de dar oportunidades gradativas, você consegue cumprir com isso e a gente acredita demais que vai ser fundamental para a sociedade ter jovens engajados dessa forma. Em terceiro, Rafa, tem um impacto social muito importante. E a gente fala assim, em duas frentes. Uma é, inclusive, para os jovens que têm menos oportunidade, porque quando você traz a profissionalização no ensino médio, que é uma fase obrigatória do ensino, você realmente cria oportunidade de início de carreira para todo mundo. Não demanda uma fase de acesso, como um vestibular, alguma coisa que eventualmente não cria oportunidade para aquele jovem. Mas a gente também fala aqui de, isso vai favorecer e vai gerar um impacto social, não é só esse social econômico, né, para quem tem uma desigualdade econômica, mas tem o impacto social, como eu falei um pouco antes, do bem-estar. É uma história que eu gosto, visitei uma escola outro dia, super legal, uma escola de ensino médio técnico, e os jovens estavam no intervalo, e eles estavam jogando futebol de robô, um robô que eles mesmos fizeram. Eu confesso que naquela hora eu pensei: "Eu queria ter feito uma escola assim". Uhum. Imagina que legal para eles foi, na sala de aula, no aprendizado que ele está tendo com o professor, ele está aprendendo algo que ele, inclusive para lazer, vai utilizar depois. Então aquilo é muito enriquecedor, aquilo torna a vida mais divertida, mais engajadora, eh, então isso também é um impacto social e isso afeta qualquer camada econômica da sociedade. Então a gente acredita que esse componente prático dentro do ensino médio vai aí ao longo dos anos chegar para todo mundo. Pô, Gil, muito interessante. Eu tô pensando aqui, porque ainda no Brasil, você comentou bem, existe um certo estigma, né, nessa questão de ensino médio técnico. Como que vocês pensam em atuar e até para conseguir contribuir, né, para nossa sociedade em tirar um pouco esse estigma e participar mesmo dessa fase mais preliminar da carreira do jovem? Olha, acho que tem alguns pontos para colocar aí. Acho que o primeiro é, a gente tem uma evolução da sociedade acontecendo agora. Ainda não 100%, acho que a gente ainda está na transição, se entendendo o que que é essa nova fase, o que que fica para trás da fase anterior. Mas, por exemplo, o trabalho, historicamente, ele era muito visto assim como: "Trabalha quem precisa". Eu trabalho para um dia me aposentar, eu trabalho para um dia tirar férias, eu trabalho para ter renda. E se eu não preciso de renda, então ótimo, eu vou lá descansar. O seu trabalho era visto puramente assim. E acho que a sociedade está percebendo, inclusive com essas crises de bem-estar, de saúde e tudo, o quanto o trabalho ele faz parte da vida integral do ser humano. Então você ser útil, você, ser integrado numa sociedade, ser reconhecido como uma parte que contribui, enriquece o meio, enriquece o próprio indivíduo. Então o trabalho ele já não é mais, cada vez mais as pessoas não estão mais olhando para ele só da perspectiva de renda. Então historicamente como era assim, então eu falava assim: "Olha, se o meu filho, por exemplo, para os pais, não precisa de renda, então eu vou postergar ao máximo a profissionalização dele. Pode ficar só estudando, estudando, estudando". E inclusive não convida o jovem, né, não cria um protagonismo no jovem de ele tomar as próprias decisões. Então isso é uma mudança a nível, vai, filosófico, social, acontecendo, que já favorece dessa forma. A gente está vendo muito isso. Saiu o dado do censo, recentemente aí de 2024, e o ensino médio técnico foi o segmento que mais cresceu de todos os segmentos da educação. Então isso mostra que as pessoas estão, os jovens, as famílias, na hora de escolher o ensino médio, estão olhando cada vez mais para esse ensino médio, tá? E nós, como Mileto, a gente tem, eu diria que 2 grandes atuações, uma com o jovem e outra com a empresa. Com as empresas, como que a empresa funciona? Através de resultado. Então o que que a gente está fazendo? Com essas empresas que a gente já está atuando, a gente já está obtendo resultados, então a gente está mostrando esses resultados, a gente está sendo indicado por outras empresas pelos resultados. Um resultado que eu mais gosto, vou falar aqui para você, é assim, uma empresa vai lá, contrata um jovem, aí passa alguns meses, eles falam: "Quero mais um, vamos abrir mais uma vaga". Isso para a gente é um sinal muito positivo de que ele olhou e falou: "Belo investimento, esse jovem aqui entrega, ele tem um potencial, ele é um talento, queremos que venham jovens como esse e, portanto, vamos abrir mais vaga". Então,
é um dos que a gente mais gosta e a gente trabalha junto com a empresa, cuidando de todos os detalhes, especialmente do bem-estar do jovem, da lógica de carreira do jovem, para que seja muito positivo e dê esse resultado. Então a gente é muito parceiro da empresa. E do jovem, a gente inclusive atua com uma comunidade que a gente faz com esses jovens, contribuindo de diversas formas, desde antes dele começar a trabalhar ali no ensino médio técnico. Trazendo para ele habilidades que mesmo a escola não traz, com workshops, soft skills, como ele entender o que é o mercado de trabalho, eh, se preparar, enfim, para entrevista, para ele começar bem, e acolher ele, ouvir ele, gerar protagonismo nele para que ele tome as decisões, ele vá assumindo esse assento do motorista aí no veículo. Então, a gente vai atuando nessas 2 pontas e a gente realmente, como eu falei, acho que no começo da entrevista, faz uma ponte, porque esse é o papel, ponte. A gente acha que o jovem, ele quer ter uma boa carreira, ele quer conseguir ir numa empresa, desempenhar e crescer. E a empresa também quer aquele jovem, quer o trabalho daquele jovem, quer que ele faça parte. E se estamos tendo esses resultados sociais tão ruins nisso, é porque falta ponte. Poxa, Gil, acho que sensacional essa história da Mileto. Acho que te desejo muita sorte aí na nova empreitada. Acho que eh, depois de tantos anos que a gente já trabalhou junto, eu continuo vendo realmente que o teu propósito era fazer algo com educação mesmo. Então, muito feliz que você está embarcando nessa nova jornada. Te agradecer pelo tempo, por esse bate-papo aqui sobre educação e sobre a Mileto. E agradecer também aos nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Te convido aí a uma próxima vez, daqui a alguns anos, a falar aqui de novo sobre o Mileto, para a gente ver como é que está o estágio da empresa, e te agradecer novamente pelo tempo. Não, já está aceito. Obrigado aí pela oportunidade do papo, né. Quem diria quantos anos atrás que a gente já está aqui hoje, É, e quem dirá onde a gente vai estar aí conversando de quanta coisa boa que a gente tem para fazer pela frente. Obrigado pelo convite. legal, Gil, obrigado.